bem-vindos ao nosso Conversas em Cena. Hoje aqui com Felipe Tessara, Daniela Thomas e Felipe Hirsch. A ideia dessas conversas aqui para falar para vocês e para todo mundo que está nos ouvindo aí é a gente poder conectar um pouco. Uma das formas que a gente achou de criar uma programação para esse festival maluco que a gente tem que aprender a fazer tudo e tá tendo coisas interessantes, legais, inclusive esse encontro aqui, né? A Dani mesmo, o Felipe acabam que nunca conseguem vir, muito fazer tempo que não vinham, né, pro Encena presencialmente. O Felipe até teve há 2 anos quando a gente trouxe o Tragédia, a comédia latino-americana. Então, uma honra, um prazer a gente estar aqui hoje reunidos, poder falar um pouco sobre o trabalho do Ultralíricos, sobre passado, presente e futuro. E essas conversas em cena é uma conversa mesmo, a gente deu esse nome, não é uma entrevista, eu não sou um entrevistador, isso não é um talk show, mas é um espaço realmente de encontro para a gente achar formas da gente manter isso, que é uma das coisas que eu acho mais prazerosas e mais incríveis de um festival, que é essa festa de arte, da gente reunir vários espetáculos, mas junto aos espetáculos, os artistas que fazem teatro, dança, circo acontecer no Brasil, no mundo, e se reúnem em Porto Alegre, normalmente, durante Porto Alegre em Cena, e então a gente mantém um pouquinho desses encontros aqui. Então, uma alegria a gente poder estar aqui, mesmo que virtualmente, mesmo que à distância, poder falar um pouco. E a ideia também de eu participar era para a gente poder falar um pouquinho também sobre o festival e aonde que essas ideias, onde que a gente se encontra, né? Onde é que a minha admiração pelo trabalho de vocês, as buscas de vocês com os ultralíricos, Travou. De discutir. Travou? Travou um pouquinho, mas voltou. Tá travando. As questões que... Tá travando? Travou um pouquinho. Tá dando agora? Tá rolando? Tá. Pode falar. Tá. E então, onde que essas buscas de vocês para o ultralírico se encontram com as coisas que a gente tem de vontade de discutir e buscar aqui no festival também. Então é isso. Muito prazer. Maravilhoso. Vocês estão bem? Fernanda. Tudo certo? Agora tudo ótimo. Depois dentro desse do nosso... possível desse país, né? Dentro do possível desse país. Eu acho que a gente está melhor do que muita gente, né? Somos bastante privilegiados, mas no geral é uma merda, né? Exato. No geral... Não, essa falta de encontro, assim, eu também tenho falado isso, assim, eu tava com algumas pessoas, a vontade de quase que às vezes não, né, conseguir realizar o festival, conseguir levantar uma grana, tá com os patrocinadores, tem prefeitura de Porto Alegre, de conseguir levantar uma grana para fazer o festival acontecer, pagar alguns artistas, enfim, fazer um pouco girar essa cadeia toda da cultura, mas tem um lado, assim, que eu fico pensando, era isso mesmo que eu queria fazer, assim, tem muita insegurança, essa falta do espetáculo, das pessoas aqui na cidade. É tudo, eu percebo isso no mundo todo, essa tua angústia em relação a essas escolhas de como fazer, assim. Às vezes eu vejo a pessoa comemorando, olha, a gente vai fazer hoje, esse ano vai ser completamente virtual, o festival, o encontro, e eu fico pensando assim, qual era a outra opção, né? Porque todo mundo está fazendo isso e de alguma maneira. Então, o importante são as conversas, os diálogos que se formam a partir dessa... Mas o formato, pouca gente está conseguindo descobrir rapidamente assim soluções mais criativas tanto para a parte artística, para criar alguma coisa inédita, quanto para os festivais, para todos esses lugares que recebiam os espetáculos, né? Eu mesmo não vou nesse galpão aí da Dani, que eu ia semanalmente, há quanto tempo, Dani? Felipe, eu acho que ele esteve junto aí... Fazer 6 meses. 6 meses. Desde o ano passado? Início desse ano. Não, início desse ano, desde do Língua Brasileira. A gente, na mesma cidade, não pode se encontrar. Exato. E essa experiência toda, ela é muito angustiante, porque você está vivendo ao mesmo tempo esse compasso de espera, né? Então tem toda a questão de como viver esse compasso de espera, né?
cada um no seu quadrado, literalmente, né? Cada um no seu quadrado, nesse compasso de espera, e aí começa a pintar aquela questão assim, o que a gente faz, né? Você começa a entrar em crise com relação mesmo a tudo que você fez até aqui, né? Porque se a vida humana tem essa fragilidade toda, né? E viver em sociedade é essa coisa maluca que a gente pode contaminar ao outro, pode matar alguém, né? É muito louco. O que a gente tem feito da vida até então, né? Por que a gente estava vivendo? Parece que o que a gente estava vivendo é que estava errado, né? E não, errado. A verdade é essa. Uma coisa mimada, sabe? Parecia assim, fazer teatro, que coisa mais louca. Vocês estão loucos, entendeu? Ficar fazendo cenografia, fazer cenário para um teatro, uma peça, nesse momento parece tão... Imagino que seja como se sentia na guerra, né? Lógico, guardadas as devidas proporções, mas durante a guerra, nos guetos, nas coisas, né? A questão mesmo, né? Me lembro do filme O Piano, né? O cara tocando, fingindo que está tocando naquela casa abandonada porque ele não podia fazer barulho, né? A gente está num momento assim de mas ao mesmo ser tempo obrigado a refletir, né? Mas ao mesmo tempo é onde mais eu me sinto com vontade de voltar para esse lugar de sonho, esse delírio de inutilidade, no sentido que o Leminski falava, né? Claro que é uma inutilidade, né? Mas tenho vontade. Philip Glass que fala que a arte, a pura arte, não serve para absolutamente nada. Isso é incrível como você faz uma marca registrada. Isso, e é incrível como a gente sobrevive nisso, né? É nisso que a gente sobrevive, nesse lugar do não aparentemente não servir para nada, e obviamente não é, mas que eu tenho falta, porque eu acho que isso também combate muito o mundo, né? Que a gente aprende muito, a gente experimenta mais a vida nesse lugar. Então é bem estranho, é uma situação bem estranha, assim. Sabe que ano passado, durante o festival, a gente teve umas discussões muito interessantes. Teve o Sérgio Blanco, teve presente em Porto Alegre, que é uruguaio, mas mora em Paris há muitos anos, e um grupo da Alemanha, e a gente fez meio que um documentáriozinho, um registro, na verdade, do festival, e os estrangeiros falando muito nesse lugar que a arte não tem um sentido de salvar ninguém, não vai salvar ninguém, não vai... E numas mesas, umas rodas de conversas presenciais, que estava um monte de gente aglomerada, tinham várias pessoas, grupos daqui e alguns representantes de grupos de periferia também, né? E aí tinha algumas pessoas que vinham com uma visão de, não, mas a dança, o teatro, na minha comunidade, salvou uma galera, sei lá, eu ter começado a dançar em vez de entrar para um tráfico, ou simplesmente achado uma outra possibilidade de se expressar, quer dizer, começaram a vir pontos de lugares muito distantes e ao mesmo tempo fazendo essa reflexão. Mas aí você está falando, mas aí eles estão falando de ofício, né? Sim. Não exatamente da arte. Mas né? É um ofício ligado... não exatamente ligado da arte. É um ofício ligado à sensibilidade, à manifestação. Claro. Porque ela tem essa questão do ofício, mas tem a questão também de toda a superação e toda a relação catártica que a arte promove com esses cotidianos duríssimos, né, das pessoas. Então são as duas coisas, de fato. Sim, e tem uma coisa que eu gosto muito e que de alguma forma eu acho que leva um pouco sei lá, leva a gente para algum outro lugar, que é uma das coisas que eu acho que eu mais vou sentir falta esse ano, que é o que acontece depois da apresentação também, né? Quando a gente vê os artistas daquele espetáculo ou de outros lugares, artistas da cidade, né? Quando a gente reúne 700 pessoas no Teatro São Pedro para assistir a tragédia e comédia, e aquelas 700 pessoas saem do teatro ao mesmo tempo e encontram alguns dos artistas que estavam ali, e começam a falar sobre teatro, mesmo que de um ponto de vista muito superficial, do gosto, não gosto disso, gosto daquilo. Eu acho que essa discussão sobre os assuntos que foram trazidos ali, sobre a própria estética, das escolhas estéticas de vocês para o trabalho, e tem uma magia nesse encontro, nesse burburinho pós-espetáculos que eu acho genial também, e que acho que essa é uma das coisas que tudo faz falta, né? Tudo. Exato. Os encontros a gente criar, as conversas, as conversas inclusive tergiversar,
sair do assunto, conversar sobre outras coisas que nos levam a outras ideias, tudo faz falta. E a delícia que você, especialmente, você explora muito, e explora num sentido terrível também, os seus atores, em experimentos, né, nos ensaios, né? Então, assim, quer dizer, eles têm uma disponibilidade física, e disponibilidade de tempo e de tudo, né? Espiritual até, assim, tudo. Mental, de ficar lá e faz, e desfaz, joga fora, e tenta novamente. E aí tudo sonham, eles sonham com um feriado, eles sonham com umas férias, e agora eles sonham em voltar desesperadamente para aquilo, né? Eles estavam lá falando assim, meu Deus do céu, por que eu estou fazendo isso? E agora eles devem estar em casa falando, meu Deus, por que eu não estou fazendo aquilo, né? A gente é louco mesmo, a gente é muito louco, isso é a verdade. É um asilo voluntário, né? Um asilo de voluntário, né? Se criam muralhas para botar os malucos lá dentro e produzir alguma coisa. É verdade. Não, Mas, queridos, eu queria... Fala, Felipe. Não, é isso. Pode falar. Não, eu só queria começar, então, já começamos deliciosamente. Já que estamos falando, assim, já um pouquinho desse processo de vocês aí, antes de mais nada, saber, eu mesmo não sei, acho que vocês têm um trabalho juntos há muito tempo, e saber como é que foi esse encontro, se vocês já se acompanhavam, em que momento que deu esse clique de uma parceria, que é uma parceria já de vida, né? Quanto tempo vocês estão juntos aí, 20 trabalhando anos. juntos? 20 anos. 19, né? 20 anos? 20. É 2000? 2001, 19 anos. Vai fazer 20. A gente pode fazer uma festa de arromba. Fim da pandemia e comemoração de 20 anos. 20 anos de nostalgia. 20 anos de nostalgia. É o nome da peça que a gente fez. Na época, é óbvio que eu acompanhava o trabalho da Dani e do Felipe. A Dani já estava um bom tempo afastada da Ópera Seca, mas eu via tudo e conhecia tudo. E aí a gente estava começando a fazer as primeiras produções da Sutil ainda, né? Esse grupo que eu tive até 2012, em São Paulo. A gente tinha feito uma peça que teve uma visibilidade grande, que era Vida Cheia de Som e Fúria, e a gente já estava começando a produzir uma peça seguinte, que era uma espécie também de pesquisa sobre... É um texto sobre livros, enfim, eu não lembro direito o que era, na verdade. E na época eu lembro que quem trabalhava comigo era o Gui Weber, e o Gui falou assim, puxa, por que a gente não chama a Dani? Eu falei, porque a Dani não vai ter o menor interesse em trabalhar com a gente. Mas aí ele resolveu insistir, eu insisti também, acabei cedendo, pensando que podia ser possível, e a gente falou com a Dani. Eu lembro muito bem desse dia. É um dia que a gente se encontrou num mezanino ali do SESI aqui na Paulista. No Paulista. E a gente começou a conversar sobre livros, porque acho que a peça era sobre livros, e a gente começou a falar sobre paleta de cor. Acho que Dani era uma época bastante significativa para Dani. Não sei se a Dani tinha acabado de nascer o primeiro... Alice, talvez? Não, de morrer minha mãe. Sua mãe? Mas Alice morreu... Alice nasceu... Nasceu em 95. Alice já tinha 5 anos. Tinha 5 anos, mas a minha mãe tinha morrido. E o Vicente? Vicente nasceu em 97. Não é essa. A efeméride era que seria o primeiro trabalho que eu ia fazer de teatro desde que minha mãe morreu. E quando a minha mãe morreu, eu estava fazendo um espetáculo com a Nanda e a Débora, que chamavam Duas mulheres e um cadáver. E um cadáver. E a minha mãe morreu no meio desse evento, sabe? Eu me lembro que isso me deu um mal-estar, assim, uma coisa tão desagradável, porque tinha essa questão, né, do cadáver, era uma coisa do morto. Enfim, eu sempre tive essa angústia com trabalhar com o caixão e o morto e a coisa no teatro, né? Eu sempre tive essa vamos dizer, essa superstição, essa coisa assustadora, assim. E então depois disso eu realmente entrei num caramujei, assim, né, quando a minha mãe morreu,
que foi em julho de 2000. E isso deve ter sido no começo de 2001, né? Esse encontro Isso. que a gente... Exato. Então, fazia uns 6 meses que minha mãe tinha morrido e era o primeiro encontro, assim, que eu estava topando. Eu não me lembro bem, eu não me lembro... O que você fazia na época, Dani? Você fazia publicidade? O Felipe também junto, publicidade, Felipe? O que a gente fazia? 2000? 2000 a gente estava fazendo exposição. Né? A gente fazia exposição direto na Oca. 500 anos. Tinha aquelas exposições enormes, né? A gente tinha feito a exposição gigante do Bispo do Rosário. Até 2004. Ficamos fazendo exposição atrás de exposição. Gigantes da China, do Picasso, da Tate. A gente viajava muito para fazer. Mas não fazia um teatro? Não. Quer dizer, eu tinha feito teatro, eu tinha feito 2 peças nesse ano de 2000 que a minha mãe morreu, que foi a Megera Domada e essa peça com as meninas. E justamente foi bastante tumultuado e triste. E até hoje eu não me lembro por que eu topei encontrar vocês, entendeu? Eu não sabia nada de vocês, ao contrário, não tinha nenhuma... Mas eu achei a sua conversa engraçada, assim, eu acho, sabe? Porque que bom, hein? Que bom, imagina. Uma coisa que você falou, achei assim que... Eu tinha que ter gravado essa conversa para saber como conquistar as pessoas de novo. Exatamente. Alguma coisa você falou... Ô Dani, mas engraçado, eu fiquei com por que eu falei do Vicente e da Alice? Porque eu fiquei com a informação de que uma vez você me disse que estava grávida quando você estava vivendo esse mas eu drama. tive grávida, mas eu perdi, justamente. Mas nessa época? Essa época. Eu tive uma gravidez, depois que minha mãe morreu, que eu perdi, eu tive um aborto. Entendi. Porque eu lembro disso, você falando. É um momento, assim, tipo, power, entendeu? Um momento muito complexo da minha vida. Assim. Fomos parando no Isso tudo ali pelos 2000, 2001, mais ou menos, quando deu esse ponto de vocês. Entre 2000 e 2001. Começa um novo século na minha vida, com perdas imensas. Né? Minha mãe morre, eu fico grávida, perco por um aborto espontâneo, um negócio sempre que é meio trágico, sempre me perseguiu um pouco na vida. E aí, de repente, faço esse encontro que eu vou meio no escuro, porque eu sou chata, como várias pessoas sabem. Não, super chata. Você não iria para qualquer coisa, não. Eu acho que foi alguma coisa que eu conquistei ali. É difícil, assim, a princípio eu detesto tudo, eu acho que tudo não vale a pena. Felipe, mesma raça, tudo não vale a pena, a princípio, entendeu? Mas o Felipe não trabalhou no Nostalgia. O Felipe trabalhou no Nostalgia? Não. O Felipe, nessa época, a gente não fazia teatro junto, nessa época. Eu estava lá tocando as exposições. Ele era o chefão das exposições. Felipe, qual foi a nossa primeira peça junto? Acho que foi... aquela papel, né? das projeções. Do vampiro, não é? A Educação Sentimental do Vampiro? Foi? Tá. Tinha umas projeções. Tinha umas projeções por trás das telas, né? Back projection, né? Foi a primeira que ele me ajudou a desenhar. O Sonho e Fúria não era assim também? Sonho e Fúria tinha projeção também. Mas não era, também não era... não, tinha uma tela que descia na frente. Uma tela na frente, um filó na frente. A gente usou muita projeção a Sutil usou muita projeção até um certo momento e depois nunca mais. A verdade é que começou todo mundo usar, né? Começou todo mundo usar. Pois é. Exato. A gente usou muito porque não se usava. Eu lembro da Dani usando muito o filó, né? O Shark, mas vocês não usavam muito com projeção, né, Dani? Eu só usei projeção uma vez. Projeção não. A gente usou aqueles Pane Áustria, que eram projetores de ópera do século passado. Eu adoro isso. É maravilhoso. Maravilhosos. Que eram com gobos. Muito bonito. Parece assim, os irmãos... Como é que é? Lumière, assim. Eram gobos móveis que faziam pequenos... Ou circulares, ou então, assim, andando assim para cá, que fazia chuva, nuvem passando. Mas é bonito, né? É super bonito. Muito bonito. E muito limitado, mas poético. Assim. Eu usei isso 2 vezes no Mato Grosso e no Sturmspiel, na Alemanha, em Munique.
Isso é 80 aí? 91. O Mato Grosso? Mato Grosso 89 e o Sturmspiel 91. Dani comentou que tinha, né, que difícil de embarcar em projetos, outros projetos. Então, era muito difícil. E aí, alguma coisa no Felipe que ele falou, que ele é muito sedutor, não sei se você sabe, mas ele é extraordinariamente sedutor. E ele sabe ser sedutor justamente dessa maneira, assim, como envolver a pessoa pela... Uma conversa que ele tem. Depois e, em geral, os projetos que tu quando participa... Quando você vê, você está numa furada, né, Dani? Exatamente. Basicamente é isso. Basicamente, ele é um flautista de Hamelin que te leva para o abismo, entendeu? Mas você vai feliz da vida, sabe? Mas, basicamente, os projetos são teus. Os projetos que vocês não fazem juntos, eles surgem, são vocês que inventam, tu e o Tassaro que inventam. Ou como sozinho, assim? Como é que... os projetos que não são da Ultralíricos, ou no momento sim. Agora, tu trabalha com outras pessoas também que te chamam para esses trabalhos, ou é muito mais projetos teus, assim, criações fazemos, a gente faz com a Monique Gardenberg, acho que é isso, né? Teatro, você está falando, Fernando? Teatro, exposições também. A Dani e o Felipe fazem tudo, praticamente, tudo que acontece no Brasil há muitos anos. Não, assim, a gente faz teatro, a gente faz exposições em museus, desde nessa mesma época, que eu conheci o Felipe e começamos a trabalhar. Eu e o Felipe estávamos fazendo a exposição Brasil 500. Em 87. Não, esse Felipe. É uma confusão de Filipes aí. Confusão de Filipes. Não, eu e o Felipe, a gente começou a trabalhar em exposições juntos, né? Porque ele sempre trabalhou em exposições. Ele tem um passado de exposições muito anterior a mim. Passado negro. Negro. Aí, quando a gente se encontrou, começou a trabalhar com exposições através do Emílio Calil, que nos levou para dentro do porque na exposição do Brasil 500 anos. Brasil 500, eles chamaram vários cenógrafos para fazer as montagens. Eles quiseram trazer cenografia para a exposição. Exatamente. Mas, em geral, são convites para vocês criarem coisas. Ou já vi... não é um... Não, a gente sempre é chamado para fazer. A gente fez o Museu do Futebol, a gente fez o Museu da Imigração, a gente fez o MIS do Rio de Janeiro, esse que está encruado lá no Rio de Janeiro. A gente fez... E uma infinidade de exposições. A gente faz assim sem parar, todo ano, muitas. Abertura das Olimpíadas, foi um... As Olimpíadas. Dentro dessa longa parceria de vocês, assim, teve esse momento, então, da Sutil, e o Felipe até me comentou uma vez, a gente estava numa conversa aqui em Porto Alegre, falando de um desgosto, não sei se dá para usar essa palavra, mas enfim, estava meio assim, desgostoso com o trabalho, com o teatro, com o andamento das coisas, e até que acho que surgiu uma outra ideia de fazer teatro, de outras escolhas nos Ultralírios, aí de como foi esse início do Ultralíricos. Isso é uma coisa bem pessoal, assim, na verdade, né, que eu te disse que... Porque o que acontece é que eu tinha um grupo há 20 anos e não era exatamente um grupo de teatro, eram amigos e artistas que a gente... Enfim, todo mundo fez um conjunto de obras adorável, na minha opinião. A gente levou muita gente para o teatro pela primeira vez, muitos jovens, muita gente que não era exatamente de teatro, arquitetos, jornalistas, designers. Então, a Sutil tem uma história muito bonita com esse tipo de público, de teatro, enfim. Só que, de alguma maneira, era um grupo muito centralizado em mim, onde eu tinha que carregar toda a produção, carregar toda a história E, para além disso, a gente tinha um formato de ensaios muito tradicional, assim, baseado na repetição constante. Então, eram ensaios de 12 horas repetindo. É tudo que a Daniela, por exemplo, não suporta num ensaio de teatro e admitidamente. Eu não aguentava mais ensaiar. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu ia para o ensaio já exausto de 12 horas de repetição, de um exercício centralizador, estético, assim, num nível assim. E aí eu estava realmente muito cansado disso tudo. Então, quando a gente chegou aos 20 anos, a gente comemorou acabando, sabe? Chegando, chega, já fizemos uma história, fizemos várias peças importantes, mas eu quero fazer outra coisa. E, por coincidência, eu tinha a ideia de fazer um trabalho sobre autores brasileiros, sobre literatura brasileira, e naquele ano, que foi um ano muito importante, aliás, eu acho que a gente está vivendo aquele ano ainda, que é 2013, né?
o Brasil foi convidado para ser... foi convidado de honra da Feira do Livro de Frankfurt. E a gente foi convidado para desenvolver esse trabalho, puzzle. E também a Daniela e o Felipe Tassara faziam toda a parte do pavilhão, né? Pavilhão que se chama, Dani? Pavilhão. O pavilhão todo da coincidência, feira. Uma coincidência absoluta. E a gente foi para Frankfurt com aqueles artistas todos, com um novo grupo de trabalhos, que é esse puzzle, esse rompe-cabeças, né? Esse quebra-cabeças de literatura brasileira, e com a história toda do pavilhão. E foi acho que um momento muito bonito, foi um marco mesmo, assim, eu acho, porque a gente estava indo para lá com o Brasil em chamas, e a gente não conhecia um Brasil em chamas há muitos anos. O Brasil não, a minha geração, sobretudo, não viveu isso, porque a gente viveu 20 e tantos anos de uma certa falsa estabilidade de um país que, né, os governos petistas e mesmo o PSDB antes, o Real anunciar, não era um Brasil que eu tinha intimidade. Dani sofreu a prisão do pai dela, tal, mas e a gente foi para lá com o Brasil em chamas, com os professores pedindo R$800 de aumento e levando uma bomba na cara. As passeatas que estavam no início eram ligadas ao passe livre, mas que depois foram migrando de uma maneira estranha. Eu lembro que quando eu andei a Paulista pela primeira vez e vi a Fiesp de verde e amarelo, eu falei, uau, não é exatamente mais uma passeata do passe livre, a gente já tem cenário, né, para a Globo filmar ali do que estava acontecendo. Começou a migrar para esse fascismo de classe média Não foi um bom negócio para a Globo, né? Isso, foi ótimo. Então foi um momento historicamente muito, muito rico, e com isso nasceu uma nova ideia de um coletivo, que a gente chama de coletivo Ultralíricos, que é uma quantidade de artistas enorme. Hoje devem ter passado mais de 100 artistas por esse coletivo, que começou a pensar esses espetáculos sobre o Brasil e sobre a América Latina de uma outra forma, com outro tipo de ensaio, também no fazer teatro, na construção, era completamente diferente, não está mais relacionado àquela exaustão que eu tinha do tipo de ensaio. É exaustivo também, mas é outra coisa. A gente, de alguma maneira, fica discutindo textos, documentos históricos do Brasil, livros raros, textos. Tem uma pegada, uma aproximação também muito política, e muito musical também, de alguma maneira, se você... o Arthur tem, né? A entrada do Arthur, né? Entrou pesado, assim, né? Muda bastante tudo. E aí surgiu o Ultralíricos em 2013. Nessa ida para Frankfurt para apresentar o puzzle lá, então a Dani e a Tassara já estavam trabalhando lá na função do pavilhão, mas já estavam também, imediatamente, vocês já estavam na criação do cenário do puzzle também. Assim que o Felipe foi escolhido para fazer isso, a gente já... Porque, assim, basicamente, nós estamos do outro lado do telefone, entendeu? Assim, toda vez que o Felipe tem uma ideia, uma coisa, um projeto, não sei o que lá, ele fala, atenção, estamos indo nessa direção. E a gente começa... E no caso ali foi o papel, né? Já era tudo de papel. Isso eu ia perguntar, dos projetos que vocês estavam desenvolvendo antes, para essa mudança no formato de ensaio, a questão da música também, enfim... Eu acho que tem uma mudança... Que mudança foi essa no pensamento de vocês de criação para os trabalhos? Assim, eu acho que antes, de alguma forma, o espetáculo... Eu não sei, quer dizer, eu não vou conseguir vocalizar perfeitamente, não, mas antes o espetáculo era um espetáculo. Antes era um espetáculo que tinha que ter o cenário, os figurinos, né? Agora, desde o puzzle, desde dos ultralíricos, é uma investigação sobre matéria, sobre, sei lá, sobre movimento, sobre... É um trabalho experimental. É um trabalho completamente experimental. Quer dizer, ele não está pronto nunca, né? Por isso que é exaustivo, mas esse é o trabalho, né? Então está sendo para a gente muito mais bacana, muito mais rico. Porque ele é sempre desafio, né? Sempre um desafio, nunca relaxa, está sempre procurando evoluir, mudar. E tem uma coisa muito interessante que
até 2000 e pouco, né, na Sutil, a gente fazia teatro experimental, porque era um título. Então, como a gente tinha esse título, eu aceitava esse título. Mas eu de fato, quando a gente começa o coletivo Ultralíricos, eu falei, teatro experimental tem que experimentar para isso mesmo, né? A ideia, o título você aceita, mas a gente realmente começa a experimentar muito, porque era muito... A Sutil tinha era muito rigorosa, tinha uma rigidez muito... E isso não diminui em nenhum momento o trabalho que a gente fazia, mas eram espetáculos mesmo, e agora a gente experimenta muito, a gente gosta, a gente entende que um espetáculo não vai para o palco pronto, sabe? Ele é um passo em direção ao outro. Mas é mais muda ao longo também, né? Das temporadas. Muito. Muda todo dia. E tem uma coisa, o Felipe tem uma doença, o Hirsch tem uma loucura, que é o seguinte: ele faz os atores decorarem de uma noite para outra cenas, entendeu? Eles topam, eles têm é uma coisa sadomasoquista, sabe? Que todos entram nessa loucura, sabe? De desafios. Agora, o que eu acho interessante é que, assim, o que é? Também não tinha isso no Sutil, que é, assim, essa coisa de você engajar pessoas que são todos extraordinariamente talentosos, extraordinariamente ricos interiormente, extraordinariamente envolvidos. Então, assim, não é que você vai chamar atores para fazer personagens, você vai chamar pessoas que vão vir assim e que vão pegar a bola isso aí. E vão fazer coisas no palco que você fala, puta que pariu, eu nunca... Sabe? Você tem, assim... Ninguém está ali para ser ator, né? É uma coisa além disso. E claro que é o ator. O Paulzan segurando aquela arma e fazendo aquele psicopata, aquele soldado psicopata do André. Livres associações. As livres associações que a gente... Felipe até hoje fala, essas livres associações, essas porras. É uma coisa assim... É uma coisa de você, sei lá, levitar, entendeu? Porque é tanto talento, tanto envolvimento, tanto engajamento numa só coisa, entendeu? Então, eu tenho a sensação de que essa é a busca. E essa busca envolve todo mundo estar empenhado numa busca. Não precisa ser exatamente a mesma, entendeu? Assim, por exemplo, a gente entra numa busca de materiais ou de, sei lá, coisas assim. E essa busca vai desafiar a busca de um ator, que vai desafiar a busca de um autor, e da pesquisa do autor, e do que a gente quer. As coisas elas vão entrando mais ou menos juntas, assim, esses Muito. experimentos de cenário, do texto. Muito. Não tem uma... E é todo mundo querendo sacanear todo mundo, porque assim, essa coisa do isopor, por exemplo, o Felipe, ele não queria de jeito nenhum, porque ele falava, vai dar merda isso, vai dar... E aí ele gosta de ficar com medo e de fazer uma coisa que dá medo, né, Felipe? Tem momentos que é tenso, né? A gente não sabe o que vai acontecer. São riscos que você corre. Riscos imensos, todo mundo. Aquele isopor, os caras subindo ali. Não, quando gente, aquele Danilo se jogando daquela altura, como ele fazia no Tragédia, né? No Tragédia. No Tragédia. Ele se jogando de 5 metros de altura, e seja o que Deus quiser, ele sem nenhuma... É tudo uma... O isopor no início, porque tem às vezes por vezes demora, né, para a gente chegar no lugar que a gente pensa, que a gente está imaginando, então a gente sai e conversa, e às vezes, eu lembro que teve uma carona que o Felipe e a Dani me deram para o Instituto Tomiotá, que eu estava ensaiando o puzzle, e acho que a Dani falou, não sei se foi Dani, eu não sei quem falou, mas assim, a gente está indo para o local do Gutenberg, onde o Gutenberg para a feira de livro, e o Gutenberg pela primeira vez como é que é? Imprimiu, não, meu Deus. Fez a impressão, imprimiu. Enfim. E uma Bíblia, e a gente está indo para esse local, para Frankfurt, para a feira de livro, e a gente está indo para um local onde, na verdade, não se vende mais livros, se vende direitos autorais de livros. Então a gente está... foi a Dani que falou assim, a gente está se despedindo do papel. Essa era a situação. Era o mote da nossa... a gente está se despedindo, o papel é um companheiro...
um companheiro milenar que está indo embora, porque a gente agora é tela, é isso aqui que a gente está fazendo. Então a gente, numa carona, que eu lembro que foi daí do galpão até o Instituto Tomiotaki, a gente decidiu papel, tinta, e foi assim. Aí na outra, eu lembro que na Tragédia Comédia veio meio que, já veio, como a gente queria trabalhar com os materiais, a gente gostou muito da ideia de trabalhar com os materiais, Dani e Felipe já pensaram no isopor. Só que eu não sabia o que fazer com isopor. Eu sabia que era muito legal de trabalhar. E já sabiam que eram blocos de isopor? Porque o isopor Sim. pode ter mil formas, né? A gente resolveu fazer esse caixão, assim, esse building block, tijolo, né? É uma relação de 3 tabelas, né? Teve uma ideia de esculpir, mas não se tornou... não acabou não sendo realista, mas, em compensação, o isopor, porque ele tem aquele volume enorme e ele é leve, né? Porque é grande, então não é tão leve, mas ele proporcionava um jogo, né? E tinha essa coisa de vocês quererem trabalhar com a matéria como ela é também, né? A matéria sai da fábrica, né? A diferença... Foi o papel. O papel, ele proporcionou tantas ideias, tanta coisa aconteceu com o papel, né? De embrulhar, de desembrulhar, de fazer roupa, enfim, colar coisas, de rasgar. De pintar. O papel tinha aquela ideia do amassar, né? Você amassa um papel para jogar fora, né? Você amassa um papel para jogar fora. Para onde vai agora, né? Vamos fazer um cenário que não seja um cenário, né? Que seja um personagem, né? Mas eu acho que essa coisa do... E também o isopor é interessante, porque o isopor vamos dizer assim, se você pode definir o material da cenografia, desde o Ápia, sei lá, não dos gregos, lá o isopor não existe, mas desde o começo quando foi inventada essa porcaria, não sei se foi nos anos 20, quando foi inventado, isso virou assim, mas o isopor, assim que surgiu o isopor, ele virou o material da cenografia básico. Então, eu fui ser estagiária no Met, na ópera, em Nova York, né? Então, assim, são caminhões de isopor, né? Se faz os castelos, as montanhas, as nuvens, o que for, né? Então, esse material é o material, assim, do carnaval, né? Não existe um carnaval sem toneladas de isopor, né? Então é interessante esse material que é assim o osso do teatro convencional, né? Do pacto convencional de cenografia. E você trabalhar com ele cru, com ele, né? Sem nada, sem nenhuma matéria, né? Estado bruto. Eu achei interessante do Felipe, mas eu não achava como trabalhar com isso. Então eu fiquei praticamente um mês, eu aceito, né? E vamos lá, e é isso. Mas eu, ao mesmo tempo, reluto. Assim, eu falo assim, puxa, não estou conseguindo, Dani. E aí começam a aparecer os perigos, porque o material, a gente desconhece aquele material na prática. E eu trabalho com um monte de artista maluco. Então, eles começam a colocar na boca, eles começam a engolir, começam a cheirar aquele negócio, viram realmente uma situação muito dramática, assim, sempre, sabe? E subir, cair, mas eu não achava exatamente a relação da obra com o cenário naquele momento. E eu gostava de investigar isso, mas às vezes desistia de investigar, às vezes. E um dia a gente começou a colocar em cima e derrubar, colocar em cima e derrubar, colocar em cima e derrubar. E aí surgiu essa ideia do que existe, enfim, uma relação direta, metafórica da construção e da desconstrução, ou seja, que é uma tradução da América Latina, né? De alguma maneira isso pode traduzir todas as condições sociopolíticas, econômicas do nosso continente, né? Que viveu ditaduras de esquerda, de direita, e voltou para a ditadura de direita. Então, e aí eu comecei e falei, puxa, é uma peça sobre construir e desconstruir, é um continente sobre construir e desconstruir. E aquilo que não era óbvio no início, que não era a intenção no início, hoje inspira a Eliane Brum a escrever O Brasil Construtor de Ruínas, que é um livro importantíssimo sobre toda essa época, e falar que a tragédia latino-americana é o espetáculo que mais traduz
a nossa época. Então a gente tem um maior imenso orgulho de escutar isso, de ver isso, mas que surge da investigação, da experimentação, de fato. Não surge assim, olha, vamos fazer um espetáculo sobre construção e desconstrução e o isopor vai ser o nosso símbolo para isso, o nosso material usado para isso. E talvez daí essa organicidade também desses... talvez disso que a Dani falava, dessa cena do Bolzan ali. Então, assim, quer dizer, tem um ator disponível para aquilo, entregue para aquilo, mas assim, junto com uma luz, com um cenário, com uma direção, com colegas de cena. Todos quer dizer, trabalhando ao mesmo tempo. Tudo se trabalhando, todo mundo juntando esforços e energias para que essa tecnologia da energia esteja ligada e conectada para que cada cena funcione. Não é um projeto que nasce de um planejamento de projeto. Vamos fazer um projeto assim. É diferente da Sutil. Exato, essa é a diferença. A Sutil, a gente planejava o projeto. Agora a gente passa a construir mesmo. É uma construção. Só que todos, e como a Dani falou, todos, assim, pessoas extraordinariamente talentosas, né, constroem juntos. Isso é Ultralíricos. E são 50, 100 pessoas, desde a pessoa assim... Agora, também aí conta o fato de a gente trabalhar muito tempo junto. Como a gente trabalha já há 20 anos junto, isso tudo fica mais... A gente sabe de onde a gente veio, para onde a gente quer ir, de alguma maneira. A experimentação não é uma experimentação... É pensada, é conversada. Exatamente. Não é uma coisa assim... Não tem nenhum glamour, assim, não tem nenhum... how exciting, nada disso. Qual é o desafio dessa vez? Onde a gente vai se meter? Em que roubada vamos nos meter juntos, Sim, né? Exato. Basicamente isso, assim, que roubada que a gente vai... Qual é a aventura? Imagina esses caras que faziam, assim, aventuras na África. O Felipe adora esses caras que vão para, sei lá, sobem montanhas. Que montanha a gente vai subir agora? Que roubada! E a próxima peça, depois da tragédia, é literalmente uma montanha. Não. Então, eu queria pegar esse gancho para falar, vocês montaram essa espécie de trilogia que a gente tentou trazer numa tacada só aqui no festival, mas como no Brasil nada facilita, a gente foi também uma ideia que ia ser incrível poder mostrar essa trilogia, mas na verdade o Método falou espécie de trilogia, porque na verdade o puzzle também teve um desdobramento ali entre A, B, C. São 4 partes do né? puzzle, 2 partes da tragédia. 2 da tragédia. E aí o Selvageria termina essa trilogia no Selvageria, que é um trabalho deslumbrante. E aí eu ia falar antes, quando você estava falando desse trabalho conjunto, né? Eu queria assim, saber dessa trilogia, o que isso difere do trabalho que veio depois disso, dos trabalhos que vieram depois disso, né? O que se encerra alguma coisa ali. E falar das coisas dos elementos, acho que tem na Selvageria, além do trabalho em si ser deslumbrante, vocês vão para essa busca desses documentos que acho genial, acho que tem tudo a ver com isso que a gente vem buscando. Há 3 anos atrás, quando eu comecei a pensar a programação do festival, eu estava também muito inquieto com isso, assim, com esse Brasil, com esse mundo, com essas idas e vindas. Eu nasci em 85, quer dizer, eu nasci justo depois do final da ditadura militar no Brasil e vivi esse período que o Felipe fala, dessa espécie de, sei lá, fantasia, sei lá, desse momento, e a gente tentar ir, mas claro, sabendo e aí entendendo que as coisas voltam, esse movimento de direita no mundo todo, no Brasil, quer dizer, tentando entender um pouco que povo é esse, que história é essa, que país é esse, e tentar estudar um pouco como é que isso se forma. E aí acho que a gente também se encontrou muito na coisa da tragédia e comédia, já no puzzle, quando eu comecei a assistir, depois da tragédia e comédia, que foi o trabalho que a gente acabou escolhendo para vir, mas o Selvageria também é um trabalho que eu queria muito mostrar aqui em Porto Alegre, porque também traz essa coisa dos documentos, a gente tentar retomar uma identidade e a nossa história que é apagada, na verdade, né? Às vezes quando a gente vai, na Alemanha tem muito isso, vários lugares na Europa, enfim, muitos lugares tem isso. A Alemanha tem essa referência muito forte deles manterem a história um pouco viva, né? Então terem de fato assim, os museus do Holocausto, os museus da história dos judeus, uma igreja que foi destruída, né? Em Berlim tem aquela igreja com a cúpula destruída durante a Segunda Guerra Mundial, para as pessoas viverem com aquilo, né? As pessoas
tempo todo em contato com isso. E eu sinto que aqui no Brasil isso é muito apagado, assim, né? Recentemente eu li um livro que foi aconteceu algo, que é um defeito de cor. E é inacreditável que num país com 54% de uma população negra, eu nunca tinha ouvido falar da história do Brasil sob o ponto de vista de uma negra, de uma mulher negra, que foi escrava, que foi trazida da África num navio negreiro. Quer dizer, são coisas que que não são postas pra gente aqui, né? E a busca de vocês por esses documentos, eu acho isso incrível. E é um trabalho que junta a cenografia também, né? É um acúmulo das cenografias dos trabalhos anteriores. Na verdade, a situação é pior, né? A gente não é que a gente não conta a história, a gente não conhece a história, né? Então, a gente não ouviu falar nessa história, né? A gente cresceu num país escutando que não existia racismo no Brasil, esse tipo de frase, né? Então, o Selvageria é exatamente isso. O Selvageria é um momento que... O Selvageria nasceu especificamente quando o Valongo foi considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. E na época, no dia da comemoração, o Crivella tirou os microfones, estava chovendo, ele tirou a cobertura e chamou aquilo de bruxaria. E era uma época que a gente estava muito atento ao que estava acontecendo no Rio, quer dizer, desde 2013, como a gente falou, a gente estava atento ao que está acontecendo no Brasil, mas especialmente Dani trabalhando nas Olimpíadas e muita gente fala até hoje, desculpa, que o Valongo talvez seja o grande, como é que era a palavra mesmo da Olimpíada? A herança, não a grande... Legado, né? O grande legado seria essa redescoberta do Valongo, de fato, porque ali era o umbigo do Brasil, né? Então, o umbigo de toda a nossa situação. Então, nessa época, eu perguntei para Lili Schwartz sobre alguns documentos que falassem do Valongo, que contassem a história do Valongo e que eu pudesse ler. Ela me indicou dois, né, de dois viajantes, um francês e um inglês. E esses documentos, um deles não está sequer traduzido para o português. E são documentos que são as descrições mais impressionantes que eu já vi até hoje do Valongo, de um navio negreiro por dentro. São documentos que estariam em qualquer outro país que investigasse sua história e que de alguma maneira tentasse entender o que é a sua história e a perpetuação dessa situação da escravidão na nossa sociedade, porque se perpetua de fato. Qualquer país que tentasse entender isso teria esses documentos analisados, traduzidos pelo menos para sua língua e expostos. Os Estados Unidos também é assim. Também, a gente é uma cópia mal feita dos Estados Unidos. Negacionismo absoluto. Então, quando eu comecei a investigar esses documentos da Biblioteca Mindlin, que é essa biblioteca brasiliana que está ali que é uma biblioteca lindíssima, que está ali, que é a coleção do Mindlin, que se acoplou à do Rubem Borba de Moraes, que é uma pesquisa maravilhosa sobre os documentos históricos, livros raros do Brasil. E aí eu tive uma vontade imensa de fazer um trabalho sobre isso e fui falar com Dani e Felipe sobre isso. E começou o que eu considero a nossa melhor peça, o nosso melhor trabalho até hoje, que é o Selvageria. Vocês também, Dani e Felipe? Eu não sei dizer. Eu acho esse processo todo, eu acho o processo todo fascinante, fabuloso, o maior orgulho da minha vida, assim, de processo de trabalho, de envolvimento, tanto em todos os sentidos, né? No sentido do que a gente conseguiu produzir para eles e no sentido do que eles conseguiram, o que o Felipe conseguiu e todo mundo junto conseguiu trazer para o palco de uma forma tão potente e que é simplesmente coisa que nós devíamos, como ele mesmo falou, que a gente devia já ter como tão internalizado como saber que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, que é uma efeméride totalmente idiota. Esses assuntos, esses temas, a maneira como a Crista Alfaiate fala, aquela viagem daquela mulher pelo Brasil, no Selvageria, tinha que ser assim, todo mundo tinha que saber aquilo de cor, sabe? Enfim, coisas que... Esse texto é incrível, né? Porque ele, inclusive, estava falando sobre como se busca manter as pessoas do Brasil na ignorância. Sim. Isso aqui é o espanto da britânica, né?
Exatamente, quer dizer, é uma revelação sobre o fato que... Eles não deixam que ela entre em contato com outras pessoas. É o primeiro relato de uma mulher sobre o Brasil. Eu acho assim, eu tenho um problema com isso, né? Porque eu acho, eu vou dizer uma coisa terrível, assim, e eu acho que não se dá o valor, é isso que eu acho, assim, principalmente de tudo. Eu acho que são obras que deveriam ter um lugar bem mais exibida, né? Estar em todos os festivais, em todos os lugares, porque é um assim como você estava falando do efeito de cor, né? É uma efeméride. Esse trabalho tem uma potência de transmissão de informação, com beleza, com tudo isso que aconteceu no palco, que é uma pena que seja, né? Tem assim, sei lá, aqueles dias lá no Sesc, que são tantos, né? Começa tal dia, termina tal dia, irrevogavelmente, e assim vai, pouco, né? Viaja pouco, é pouco. Tudo isso me dá muita. E olha que a gente consegue ainda, a gente conseguiu viajar bastante. A gente fez 2 vezes a Alemanha, fez. Mas Sauvageria não. Portugal. Sauvageria não. Sauvageria é um espetáculo que vai ter ainda desdobramentos, né? Porque. Espero muito, porque é uma efeméride para mim, é uma efeméride. Assim, tem uma potência de informação. Porque eles são espetáculos de fato grandes e os festivais eles têm muita dificuldade de levar espetáculos com essa quantidade de gente. Bom, você viveu, não preciso falar isso para você, né, Fernando, mas levar essa quantidade de gente, levar essa também tecnicamente eles são muito sofisticados, é uma palavra... a nossa questão maior era técnica também, porque a gente tinha um teatro, um único teatro que poderia abrigar o espetáculo, e é um teatro realmente muito grande, caro e realmente muito grande. E tem um segredo aí, né? O Selvageria, ele contém no cenário as 3 peças. Isso que eu queria comentar. A trilogia, né? O cenário que é essa pilha de sacos de lixo, dentro dos sacos de lixo tem o papel do puzzle e por baixo da montanha de lixo você tem o isopor do é a pirâmide fazendo a escada. Tragédia. Então, quando você chama o Selvageria, quando você convida o Selvageria para participar de um festival, a verdade é que você está convidando a trilogia inteira, porque é a mesma quantidade de material. Então, a gente pode fazer todas as peças. Mas você tem uma logística aí de montar e desmontar. Exatamente. Precisa bastante equipe, isso encarece bem, né? Mas é uma trilogia involuntária. Assim, a gente não fez isso como trilogia, tanto que com Língua Brasileira agora, eu descobri que é uma tetralogia. Eu não queria também que fosse uma tetralogia involuntária, mas nitidamente o Língua Brasileira ele se segue ao Selvageria. Assim, ele é a gente teve um hiato com os textos, com esse díptico aí, antes que a Definitiva Noite, que não é uma peça do Ultralíricos, mas tem muito a ver com Ultralíricos, e com o Fim, né, que com esse namoro com esses dramaturgos latino-americanos, por um motivo que depois posso te contar também, mas logo em seguida o Língua Brasileira, ele de alguma maneira, ele segue o trabalho que a gente vinha fazendo. Antes da gente entrar na Língua Brasileira, que acho que é o nosso final e nosso ápice, porque vai ser, há de ser, a gente... Bom, antes da gente começar a falar do Língua Brasileira, eu só queria comentar do Selvageria ainda, eu queria saber de vocês, porque tem a gente falou desses vários elementos também, né, que vão se juntando na construção desse espetáculo, dos espetáculos, e além da coisa da busca desses textos e essa trilogia dentro desse espetáculo, na coisa no cenário, montado no cenário, é de uma beleza, aquela pirâmide de sacolas pretas, e tem um trabalho de luz também muito bacana, assim. Então, eu queria, como é que é essa discussão do cenário com a coisa da luz? Vocês também vão construindo muito isso juntos, assim, aquela luz naquelas sacolas, assim, a fotografia do espetáculo por si só já é uma coisa muito fotogênica, muito impactante. Os também, né? O Beto Bruel é incrível, né? É o iluminador que nunca fala não para você. Ele nunca fala não. Então, voltando àquela dinâmica que a gente falou, assim, você sabe que o cara é o fodão do bairro Peixoto. Aí você fala assim, vou fazer uma coisa que vai dificultar a vida dele.
Vai mostrar pra gente, Dani? Hein? Vai mostrar pra gente? Vou tentar mostrar. O Beto, ele trabalha há mais tempo ainda comigo, né? Ele trabalha desde 94 e quando ele encontrou a Dani e Felipe, ele é completamente louco, apaixonado pelos dois e às vezes a Dani quer facilitar, o Felipe pensa assim, como é que a gente pode fazer? E ele fica um pouco até, e fala, não vai mexer no cenário não vai não, tem que ser assim e tal. E é lindo, né? Nossa. É lindo. E aí ele vai lá, é muito lindo. E vai lá e faz isso, faz esse trabalho minucioso, artesanal. O trabalho do Beto é muito artesanal, né? Nós fizemos um trabalho ano passado que nem é do coletivo Ultralíricos, que é o Lázaros, né? Esse musical, né? E ali era também muito complexo e eu lembro que é um trabalho mais parecido com a Sutil do que com o Ultralíricos. Mas a gente passou, segundo os cálculos do Beto, 5 ou 6 dias, 19 horas no teatro. Sendo que desses 5 ou 6 dias, a gente passava 11 horas, 10 horas gravando luz. É um trabalho muito minucioso mesmo. Parece isso muito. A Sutil a gente fazia isso muito, mas no Ultralíricos a gente continua. E o que no Ultralíricos parece um pouco mais. Como é que eu posso dizer? Menos. Ele é. Parece que, por serem espetáculos, como eu falei, é Sutil, porque parece que tem mais técnica ali. E, na verdade, eu acho que a gente é muito mais maduro hoje para lidar com a estética do espetáculo, com a parte técnica do espetáculo. Eu acho que uma coisa que aconteceu nos últimos tempos foi o som. A gente está lidando com o som, o que a gente conseguiu agora nos últimos espetáculos, né, Dani? Eu acho que foi um passo enorme. E aí vai ficando mais caro para os festivais nos levarem. Mas a gente faz história. Deixa eu... uma foto do Lázaro também. Sim, Lázaro. Eu não consegui assistir o Lázaro. É bonito. Foi uma pena. Não, as imagens são lindas também. Um espelho, né? Tem um... É um trabalho que a gente fez em paralelo, por outros motivos. Sim, eu me lembro. Eu acompanho tudo que vocês fazem e acho muito... É verdade, eu gosto, realmente incrível. Assim. Viu... queria ter visto também, não consegui ver o Antes que a Definitiva Noite se acabe no Latinoamérica. É a frase do Soy Louco por Ti América. Antes que a Definitiva Noite se espalhe. Se espalhe em Latinoamérica. Essa peça aconteceu por um motivo diferente da nossa vida, porque eu fui convidado para fazer essa peça no Rio e seria uma peça sobre um artista brasileiro que eu amo, que é o André Dahmer, mas ela estrearia 10 dias depois da posse desse presidente. Então, eu estava muito reativo, eu estava falando, poxa, como é que eu vou fazer uma peça 10 dias depois da... Porque é muito violento tudo que a gente está passando, então você acaba pensando num espetáculo muito reativo e aquilo estava me incomodando. E aí eu resolvi pedir uma certa... Eu na verdade, convoquei amigos, parceiros, companheiros de teatro na América Latina para que eles escrevessem sobre um outro ângulo sobre o Brasil. E foi muito incrível, porque o Calderon escreveu aquele texto lindo ao Lázaro aí. Um texto lindo sobre... Você está falando do fim, né? Não, estou falando agora do Antes que a Definitiva Noite. Perdão. Mas o fim é quase uma... Não sei se dá para dizer que mas é uma sequência, ou sei lá, são textos do Rafael, né? Isso, na verdade, eu já vim ensaiando o fim antes, né? Que era uma série de... Olha que bonita essa galeria. Aí está o fim. Aí está o fim. Eu vim ensaiando o fim antes, que não tinha esse nome, com improvisos, com um grupo. Esse grupo é muito forte nisso. A gente trabalhou de outubro a dezembro improvisando, eles criando cenas lindas. Eu queria fazer uma peça sobre fantasmas no teatro. Foi a última coisa que eu falei para o Antunes. Puxa, eu quero fazer uma peça sobre fantasmas. E
E aí a gente vinha improvisando sobre isso, e aí eu conheci o Rafael, quer dizer, eu já conhecia, mas trabalhei com o Rafael no Antes que a Definitiva Noite, e a gente acabou, enfim, aconteceu muitas coisas, Spragelburda. E ele me falou, olha, eu vou te mandar 4 textos que estão mais ou menos inéditos, porque eu só apresentei na Bélgica uma vez, num trabalho meu, no workshop, e fala muito sobre o que vocês estão fazendo nos improvisos, né? Tem a ver com esse trabalho que vocês estão fazendo, e tinha coincidências incríveis. Essa cena é linda, essa cena é maravilhosa. Fim da arte. O teatro que incendeia, tem muitas coincidências. Aí a gente resolveu fazer... Tem um paralelismo com o fim do Brasil, né? Muito grande. Desde então a gente não fez mais nada, né? Não, e foi assim, foi muito, muito visionário, sabe? Porque tem uma sequência final que fala sobre assim a memória da derrocada absoluta, né, de tudo, que é assim, realmente é um teatro. Esses textos vieram a resolver uma questão mesmo que talvez o improviso não tivesse chegado, que é a destruição mesmo de tudo, né? Sim, sem dúvida. Assim, sendo contada de várias maneiras, né? O Borg que me liga sempre falando, será que foi o fim mesmo, Felipe? O Borg me liga. E ele improvisa também? O Borg no começo improvisou. O Borg chegou um pouco mais tarde, porque ele estava fazendo uma turnê, mas ele no começo sim. E aí depois, mas aí o Borg já chegou nessa transição com os textos do Rafael chegando. Mas ele chegou a fazer alguns improvisos com a gente, sim. E ele me liga sempre falando, será que foi o fim mesmo, Felipe? Porque foi tão forte tudo aquilo, né? Essa é uma peça muito amada, essa é uma peça que vai ter muita história. Essa peça foi muito prejudicada pela pandemia, porque a gente tinha apresentações marcadas em Lisboa, na Geórgia, Tbilisi, né? Argentina, Buenos Aires, Chile, Rio, e tudo foi suspenso pela pandemia. A gente tem discutido, você falado muito, né, nesse momento de esses avanços tecnológicos, e tem tido essa discussão, eu vejo projetos, as pessoas criando projetos de vamos lançar mão de tecnologia para fazer um projeto, uma peça, enfim, eu sempre acho tudo um pouco, mas de que tecnologia a gente está falando, né? Até comentei antes essa tecnologia das energias, eu tenho ido muito buscar também, conversar e estudar sobre as experiências e uma maneira de se viver em comunidade, principalmente dos povos indígenas, e essa relação que eles têm com as próprias comunidades, a relação que eles têm de se comunicar com elementos da natureza. E também tem uma tecnologia, a gente até comentou aqui no início, acho que antes ali em off ainda, e que é uma tecnologia que eu acho que é um elemento muito brasileiro, que é a tecnologia da gambiarra. E que é uma coisa que eu acho que está um pouco na gente também, né? Assim, essa coisa dessas misturas e achar um jeito e dar uma curva. Vocês acham que isso está em você, mesmo com toda a busca por um apreço de acabamento, de ter uma qualidade de investimento nisso, de trabalho, de horas de trabalho, enfim. Mas vocês acham que isso está em vocês de alguma forma também, essa... Teatro é gambiarra, né? Acho que gambiarra é justamente esse lugar aí, esse lugar de resolver a questão, porque a gambiarra é uma solução, né, para um problema. Não é a solução metódica, não é a solução... Acho que o exemplo melhor para gambiarra é aquele do Apollo, que eles estão lá e não está mais filtrando o oxigênio, eles vão morrer na nave. Aí os caras sentam numa mesa, o que tem disposição lá dentro da cápsula. As peças que tem lá, eles conseguem fazer um filtro de monóxido para sobreviver. Com aquelas coisas, aquilo que tem disponível, na hora, você tem que resolver. Não significa assim, que uma coisa mal feita. Não é mal feito, é apenas... É uma solução inusitada, né? Talvez, criativa, assim, improvisado. Né? Uma solução para algo que se coloca e que você tem que solucionar com o que você tem, com o que existe, com o que é acessível, né? Então, e é bonito isso, não é? Não tem uma beleza nisso? O tema das Olimpíadas, eu acho que tinha a ver com isso. O da abertura não tinha uma relação?
esse era o nome. O nome que a gente deu para o projeto olímpico era Gambiarra. Desde que era a ideia de, por exemplo, eles tinham... A gente ouviu falar que tinha tantos milhões para fazer o espetáculo. Primeiras conversas. Seria talvez, sei lá, 50% de Londres. Sei que ficou assim, 1% de Londres. Não, primeiro foi... cortaram para 10% do valor. E depois para 1/3 do valor. Uma coisa assim, 1/3 do 10%. Mas, para dizer... E também assim, eles iam fazer um porão no Maracanã, que pudesse ter coisas que subiam, como em Londres, como em Paris, como em Pequim, tudo podia, porões abriam, saíam coisas, tinha uma estrutura de grid em cima, de onde descia. Nada disso foi possível fazer. A gente tinha um varal, né, que foi aquele varal que a gente fez os elásticos. Um buraquinho no meio do campo. E um buraquinho que saiu uma plantinha, assim, né? A gente fez um buraquinho e saiu uma plantinha. Não tinha, só isso. E é incrível o trabalho. O trabalho, tudo isso para dizer que o trabalho de abertura, todo mundo tinha receio, medo de uma abertura das Olimpíadas no Brasil e resulta numa coisa linda daquelas. Então, deslumbrante. É isso, a Gambiarra é responsável por muito disso. Não, é tudo, né? A gente fez tudo com as coisas mais analógicas, mais, sabe, essa puta tela incrível, era de elástico, de armarinho, sabe? As mudanças aquela favela que tinha lá atrás, teve 7, 8 mudanças de aparência, eram com volete, daqueles mais de teatro mais primitivo. Tudo foi feito da maneira mais simples né? E foi feito com essa filosofia de grande efeito, né? De grande esforço, mas feito da maneira mais possível, né? Realizável. Sim. Maravilhoso. Gente, estreia do Porto Alegre em Cena 2020, em setembro de 2020. Era para ser abertura do festival esse ano. Eu vim acompanhando, falando com o Felipe já. Quando eu fiquei sabendo que ia ter uma língua brasileira, eu falei, língua brasileira? Dos ultralíricos? O que é isso, Felipe? Eu comecei a falar com o Felipe. Eu fui aqui no meu vizinho, Arthur de Farias. Falei, Arthur, o que está rolando? E aí comecei a me informar com amigos, enfim, alguns atores do elenco. E fui. Aí o Felipe disse, a estreia, eu acho que estava marcada para 19 de março, depois acho que teve um atrasozinho ali, enfim, mas 19 de março. E eu fui para São Paulo para MIT, e eu preciso ficar, tinha que voltar para trabalhar, mas eu vou ficar em São Paulo direto até a estreia, volto na sexta-feira depois da estreia, preciso ver esse espetáculo, porque eu já estava na cabeça o espetáculo de abertura do Porto Alegre em Cena 2020, né, o 27º Porto Alegre em Cena, que é esse festival que está acontecendo aqui agora, nesse momento que as pessoas estão assistindo essa nossa conversa. Inclusive, essa conversa deve ir no primeiro dia de festival, simbolicamente. Tem que ser abertura. Tem que ser a abertura do nosso festival virtual. E comecei a ouvir o entusiasmo do Felipe falando do trabalho, Tom Zé, fui ouvir de novo a música do Tom Zé, e assim, não sei o que seria. Então, queria saber se vocês podem, o que dá para dividir, o que é essa língua brasileira, se tem a ver diretamente com a letra, com a música do Tom Zé, se é uma livre inspiração, o que é essa língua brasileira e o que estava para quase se estreando. O Tom, bom, não preciso falar o quanto a gente é fã e admirador do Tom, né, da história do Tom todo. E o Tom tinha assistido algumas peças nossas, a gente sempre falava em fazer algo junto. E a gente começou, de fato, quando o chileno, a gente apresentou Democracia aqui, que é uma peça que a gente fez no Chile, do qual eu gosto muito dessa peça, e o Tom, ele ia assistir, à noite ele teve um show, ele teve uma coisa no Sul, não pôde assistir, mandou um recado carinhoso para os atores do Chile, e me cobrou essa visita de novo para a gente voltar a conversar. Eu aproveitei essa deixa para a gente voltar a falar sobre um trabalho. No início a gente começou a trabalhar sobre um álbum dele especificamente, um álbum que também ficou um pouco perdido no meio de uma
transição de gravadoras, que é um álbum dele sobre a bossa nova, que é o Estudando a Bossa. Mas eu estava muito fascinado por essa música, língua brasileira dele. Eu acho ela linda, eu acho... é uma música que está no meio do Imprensa Cantada, e ela não é exatamente... Todos os discos do Tom, eles são conceituais, né? São obras que falam de um tema só. Essa, especificamente, era uma música um pouco isolada, digamos assim, de um contexto, né? E ela tinha uma letra muito linda, o que ele tinha escrito, a música é muito bonita. E eu falei, Tom, e se eu desenvolvesse alguma coisa sobre essa música? Porque eu tenho muito interesse em lidar com essa ideia, né, da língua brasileira, da formação da língua brasileira. No caso ali, ele fala principalmente sobre a formação europeia, proto-indo-europeia. E ele gostou muito da ideia. E aí eu comecei a fazer esses ensaios, esses trabalhos, esses encontros, mas me senti muito, muito, muito incapaz de fazer isso sozinho no sentido de sem dividir com pessoas que pudessem me ensinar muito sobre aquilo, né? Não só com as minhas pesquisas, assim, eu pesquiso muito, eu estudo muito, mas eu nunca chegaria num caminho se não tivesse a força absoluta e a cultura de todas as pessoas que se envolveram no projeto depois, definitivamente. E aí eu lembrei de uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, que é o Caetano Galindo, que é de Curitiba. Na época eu morava em Curitiba, ele estava lá já, ele é mais jovem do que eu, e se tornou um grande tradutor, talvez um dos principais tradutores do Brasil hoje, traduz Joyce. E ele é um linguista, um filólogo, um grande especialista, principalmente nesse tronco proto-indo-europeu. Depois, na sequência, a gente se aproximou de várias pessoas para falar sobre o tronco africano, a professora Ieda, da Bahia, depois dos nativos, né, dos idiomas nativos, Tupi-Guarani, todas as linhas, a Macro-G, com o Eduardo Navarro, com Viveiro de Castro, pessoas assim, um nível... Então, o que aconteceu? Virou uma loucura, virou assim uma reunião de cabeças incríveis, me ensinando a todos os atores e conversando. A gente virou uma coisa tão harmônica e, ao mesmo tempo, tão de congregação, assim, sabe? De muitas pessoas. Foi um processo muito, muito bonito. Só que isso tudo para formar a dramaturgia do espetáculo. E a gente começou a desenvolver essa dramaturgia toda a partir dessa música do Tom Zé. O Tom Zé começou a compor músicas novas, inéditas. Ele continua compondo durante a pandemia. E a gente começou a montar um roteiro. E esse roteiro era mais ou menos assim. A gente começava, tinha um prólogo, digamos assim, que estruturava esses troncos principais, o proto-indo-europeu, o africano e os nativos. Depois se desenvolvia exatamente depois do proto para o latim, né, para a chegada dos romanos, para a Península Ibérica, né, os romanos, latim vulgar, árabes, bárbaros, toda aquela sequência de formação da língua portuguesa na Península Ibérica, que vem também dos berberes, dos persas, né, que a música conta um pouco isso. Depois a gente desenvolvia isso para as navegações portuguesas, ou seja, o crioulo africano, o crioulo asiático, o choque, né, cultural entre pior do que um choque cultural, né, na verdade um glotocídio, né, porque as línguas elas passam a ser eliminadas do mapa, né? A gente tem 190 línguas no Brasil hoje faladas por 1, 2, 3 ou 4 pessoas. 1, 2, 3 ou 4 pessoas. Então isso acontecia também nessa navegação dos Lusíadas, né, narrada dos Lusíadas. Então tem toda essa parte das navegações. Depois as línguas nativas, as línguas africanas, né, o Banto, o Yorubá, também o entendimento de que a gente não está falando de África, a gente está falando de 54 nações diferentes, sendo que muitas delas têm representantes e foram representantes do Brasil falando as suas línguas e que foram
escravizados nesse país, né, na maior tragédia da nossa história e da história mundial em relação à escravidão. E o glottocídio das línguas nativas, o Krenak, que a gente conversou muito sobre isso, sobre as línguas, e ao mesmo tempo ele estava dando declarações para, a gente falando com o Carlinhos Nader, declarações para a formação, para a reconstrução do Museu da Língua Brasileira, então era um assunto que a gente discutia muito. E, por fim, o século XX. Ou seja, a gente formou toda a dramaturgia, toda a estrutura. Quando a gente tinha tudo isso, só para acabar essa extensa explicação desse processo, a gente falou, bom, agora temos que aprender a falar essas línguas. E aí a gente abriu um novo leque, por isso que a Dani falou dessa loucura toda que é desse buraco sem fim. A gente abriu um novo leque de pessoas no mundo inteiro, Fernando, que passam a mandar mensagens, ensinar, dar aulas, gravar. Então, esses atores falam 24 línguas diferentes no palco. Esse é o resultado. E 10 dias antes da estreia, a peça para, por causa da pandemia. 24 línguas, você aprender a falar um texto em árabe, você aprender a falar um texto em latim vulgar, você aprender a falar um texto em iorubá, você aprender a falar um texto em proto-indo-europeu, que eu imagino que poucas pessoas imaginam o que é, porque eu também tão pouco imaginava o que era. E essas pessoas estavam falando... O proto-indo-europeu? O proto-indo-europeu é a raiz da onde veio a nossa língua, o nosso tronco de língua, que é a língua ibérica, né? Então, assim, a partir dali, segundo os celtas na região, as tribos celtas, que já desenvolvem o proto-indo-europeu, a partir daí o Império Romano, né? Já o latim, e depois os bárbaros, árabes, etc. Então, o proto-indo-europeu é essa... Essas pessoas estavam começando a lidar com um cenário que antecedeu todo esse processo nem sequer tinham se apropriado dele e nem sequer a gente sabia ainda se isso ia dar certo, entendeu? Se o cenário que foi imaginado, quer dizer, o projeto, novamente, aqui... o processo se interrompeu, né? Era um projeto de construção e desconstrução também, a partir do elástico, a partir do objeto elástico e de um grid tridimensional que ia ser explorado por esse grupo de pessoas. E a gente nem sabia ainda se isso ia, sabe, se tudo isso ia... Quando é que é conectar isso, né? Aonde ia chegar, né? Aonde ia chegar essas linhas todas que teriam que se conectar, literalmente, entendeu? Era literal isso. Nesse processo de construção da dramaturgia, vocês já estavam envolvidos, Felipe e Dani? Então, a gente, nesse trabalho, eu tive bem ausente. Eu estava fazendo, assim, ausente desse processo, né, do processo da investigação, né, porque eu estava trabalhando no Rio de Janeiro, fazendo uma outra coisa, envolvida Mas todo dia, no final de ensaio, eu ligava para a Dani, para o Felipe, para chorar. Acompanhando, foi o Felipe me acompanhou. Mas o que eu acho é que esse aconteceu... Felipe estava lá bastante. Eu acho que desses trabalhos todos, esse trabalho tem uma peculiaridade, é que eu acho que ele foi o mais longe na fase de investigação. Foi. Assim, a ponto do espetáculo ainda está bastante incipiente quando foi o espetáculo em si, o que isso ia virar ainda estava bastante incipiente, quando é um trabalho que ia ser muito realizado no palco, sabe? Sim. Mais do que normalmente, eu acho. Sem dúvida. O Isopor, mas o Isopor, quando a gente estreou... teve mais tempo de palco, de ensaio, não teve? Teve. Não, eu entendo o que a Dani falou, porque foi tão profundo, foi uma coisa tão vertical, assim, foi o trabalho mais, de longe, o trabalho mais bonito que a gente já fez de dramaturgia. Mas ele era tão saboroso que a gente ia um dia mais, um dia mais, um dia mais, um dia mais. E tem as outras perguntas também, falando assim, tá, e como é que isso vai se realizar, né? Como é que isso vai acontecer? Então, e o estudo das línguas... Tinha uma retomada também, da nossa parte, da questão da projeção. Porque quando a gente fez o Lazarus,
a gente teve um namoro, um novo namoro com a imagem projetada, né? Que é uma coisa que, na verdade, que eu acho que é a origem do nosso trabalho, do Felipe ter me chamado. Quer dizer, essa coisa do filó é uma obsessão minha que vem de 84, né? Quer dizer, o filó é um negócio que é muito velho na minha pesquisa, digamos, se existe isso, né? Uma coisa. E é uma coisa que o Felipe também sempre teve muito fascínio com isso. Então, a gente tem esse repertório, né? Da ideia dessa coisa que é ao mesmo tempo transparente e ao mesmo tempo ela se manifesta quando a luz toca ela, né? E nesse espetáculo a gente tinha imaginado uma tela tridimensional que ela desconstruía a imagem, entendeu? Porque a tela ela tinha ela era profunda, alta, larga e profunda. Então, era uma tela que estava... E ela ia sendo criada pelos atores, né? Então, tinha uma pesquisa em cima dessa questão da imagem, mas ela acho que ainda não aconteceu. Não, o espetáculo precisa de um tempo ainda de construção. Então, é um momento muito curioso de todo esse processo, né? De que foi interrompido justamente quando ele ia virar a gente tinha acabado de montar o cenário. Acabou de nascer. A gente começou a experimentar, a gente começou a experimentar, a gente ia começar a descobrir e vivendo, inclusive, as dificuldades e tentando entender quais seriam as gambiarras que a gente teria que fazer. Nunca aconteceu isso na minha vida, não sei se aconteceu na vida de vocês, de você interrompido uma coisa, claro, pandemia, imagino que não, mas assim, eu já adiei espetáculos, mas nunca assim de você estar com tudo, com uma equipe inteira, todo mundo dentro e falando, amigos, tchau. Eu lembro que no dia que a gente foi embora para casa, a gente não sabia ainda se ia voltar no dia seguinte ou não, e nunca mais eu voltei, tem mala minha dentro do teatro com coisas minhas. Isso então, é muito doido. Tem uma Pompeia lá, parada, sabe? Tem um cenário montado, tem luz, tem equipamento, tudo montado no palco. Que eu não sei quando isso vai voltar. Tanto que eu te disse, poxa, o grande problema é que se isso voltar, eu não posso estrear antes no Porto Alegre em Cena, porque eu preciso estrear no Sesc, né? Precisa ensaiar de novo, né? Os atores, com certeza, montar. Precisa voltar, porque como é que eu posso chegar para um ator e falar assim, como é que tá o árabe? Você manteve? Tá tudo bem, entendeu? Depois estreamos daqui a 10 dias, não é assim, entendeu? A gente tinha 10 dias para estreia. 10, 15, tinha pouco mais de 10 dias, 2 semanas. Então, mas assim, de fato, continua sendo involuntário, mas me parece... Desculpa, Felipe. Não, as inundações, o Caco não conseguia chegar. Lembra disso? Como é que era? As inundações. Aqui, o Caco no ônibus, que ficou preso no ônibus inundado. Porque o Caco, ele pegava um ônibus para ir para o Rio de Janeiro para fazer alguma coisa que eu não lembro o que era. E namorada. Dele é do Rio. Ele pegava o ônibus e ia para lá. E quando ele voltou, ele ficou preso naquele ônibus clássico, que é um ônibus que ficou no meio da Marginal durante dias, 1 dia e meio. E a gente querendo saber o que estava acontecendo com o ator preso. Ele teve que ir atrás pelaquela água. Uma grande emoção. Inundou aqui a Leopoldina. Não dava para chegar no estudo, sala de sala. Enfim, apocalipse, né? O Danilo, que mora em Berlim hoje em dia, isolado aqui, né? Porque ele não tinha casa aqui, tinha que ficar no hotel, o hotel ia fechar por causa da pandemia. E ele não podia voltar para a Alemanha também. Não podia voltar. Era tudo muito dramático, assim, né? Muito... E já parece um século, né? E foi agora, mas é isso que a gente começou a viver. E o Língua Brasileira vai voltar, em algum momento ele vai voltar e eu tenho certeza que ele vai ser a nossa peça mais bacana, mais importante até então, porque ele realmente se anunciou dramaturgicamente como nenhum outro trabalho nosso. A ideia dessas conversas é também isso, né? Isso é na esperança, na vontade, desejo de que, quase como já que não dá para ter a obra aqui, que a gente possa também falar um pouco sobre esses trabalhos, os tantos trabalhos. Eu estava com a programação totalmente pronta, né? Eu ia voltar de São Paulo
Eu fui para MIT, assisti alguns espetáculos no festival e aí ia ficar essa semana para ver a estreia de vocês, aí voltar para Porto Alegre com a programação só para arrematar, tudo pronto, assim. Então, e aí voltei antes, porque foi tudo cancelado, tudo fechado, o Brasil, o mundo foi cancelado. E eu voltei antes, então, e sim, também nessa ideia do que a gente vai fazer, espera, não espera, vai dar certo, vai voltar, mas enfim. Quando a gente entendeu que não iam ter teatros abertos, se tiverem teatros abertos, vai ser uma situação que não sei como é que vai ser para fazer um festival, enfim. A gente não ia conseguir realizar o festival esse ano em teatro, da maneira como sempre foi. Mas no desejo de que ano que vem a gente volte, né, a ter esses encontros e ter teatro no palco. E para isso, então, de alguma forma, essas conversas, a gente poder falar sobre o trabalho e preparar também um pouco o público, as pessoas saberem do trabalho, conhecerem o trabalho de vocês, conhecerem, saberem um pouco, ficar com esse gostinho da língua brasileira e esse trabalho que... E o Tom Zé está lá trabalhando, isso que é muito importante. A gente tem que saber que o maior gênio desse país está lá compondo músicas uma atrás da outra. Me liga 3 vezes por dia, acabou de me mandar uma coisa nova. Então, puxa, é um trabalho também, sobretudo, com o Tom Zé, né? Do Tom Zé. Então, é uma obra que tem que acontecer. Agora, o que anuncia o futuro, a gente não sabe. A gente fez uma ópera ainda no final do ano passado que está marcada para a gente fazer na Europa a partir de março. Mas, então, é um bom anúncio, né? A gente vai fazer uma ópera em março na Europa, mas talvez por tudo que o Brasil passou, da maneira que está sendo, as coisas talvez sejam mais longas aqui. Que o teatro vai resistir, Fernando, o teatro resistiu há 5.000 anos. Então, quem diz que o teatro não vai resistir, entendeu? Isso é uma estupidez. Agora, o teatro que a gente faz dessa maneira, com essa geração, a gente vai sofrer, sim, algumas mudanças. Já vinha sofrendo por outros motivos para além da pandemia. Politicamente, uma censura econômica. Projeto total de destruição. Destruição, né? Um sofrimento, uma censura econômica, que se disfarça de problemas econômicos. Censura política também. Sim, tudo. E toda a ressaca que isso vai causar no cinema brasileiro, no teatro brasileiro. Já vinha com uma competição em relação à linguagem, a própria linguagem, porque quando chegou a Netflix, quando chegou toda essa parte de on-demand, desse falso on-demand, já existe sempre essa disputa, sempre existiu. Mas o que acontece agora é que isso vai gerar, sem dúvida nenhuma, uma nova perspectiva, um novo cenário completamente diferente do que vinha acontecendo. Eu acredito que a gente vai voltar com muita garra e gana para o teatro, para dentro de um teatro, mas algumas coisas mudam, sim, sem dúvida. Vocês têm minimamente se interessado, ou maximamente têm se interessado por essas investigações das criações de teatro online, digital, essas coisas? Assistido, pelo menos, alguma dessas criações? Eu tenho assistido alguma coisa, pouca coisa, mas tenho assistido. Eu acho esse híbrido estranho ainda, sabe? Porque do jeito que está sendo feito, pela questão da pandemia, está sendo feito de forma tão limitada, que tem um ar de arremedo todo o tempo, né? Sucedâneo. Uma coisa no lugar da outra, sucedâneo, né? Um negócio que não é aquilo nem isso. Então é uma linguagem que é um pouco fadada né? Voltando àquela história da gambiarra, né? É uma gambiarra que não dá certo, não resolve a questão, né? E sempre foi isso em teatro. Teatro filmado é um desastre, sempre, né? Essa coisa da presença física, a coisa de todos os seus sentidos estarem ligados, e você está assistindo ele naquele mesmo lugar. É uma questão sensorial, né? É sensorial, né? Um estado, uma disponibilidade, como diz o cara, né? Disponibilidade fenomenológica, né? Você está num estado de disponibilização fenomenológica que o Paulo Regenhoff inventou, você acha? Eu sinto uma espécie de melancolia
em dois aspectos, assim, uma melancolia por isso, né, por um certo fracasso da linguagem, porque justamente eu acho que a gente está é um fenômeno sensorial em todos os sentidos estão envolvidos, né? Então a gente pode até fazer um trabalho bacana com esse fone aqui, lidar um pouco com a audição, mas falta o tato, o corpo, o cheiro, falta todos os outros sentidos. E você está usando a mídia do cinema para fazer um pseudo-teatro, né? Então não é nem cinema, porque você não usa a gramática do cinema. Uhum. E também tem aquelas pessoas falando, quer dizer, tem aquela impostação, aquela coisa mais né, uma teatral, voz assim. Mais teatral, que a gente chama de teatral, que é uma postura cênica que tem a ver com a experiência de estar no mesmo lugar com os outros, a distância, etc. Então, é bem complexo. E eu acho que assim, tudo bem a gente estar vivendo isso como uma espécie de massagem no coração, né? Todo mundo fazendo carinho no outro. Esse é o outro lado da melancolia. Esse é outro lado da melancolia. Eu sinto, ao mesmo tempo, eu estava vendo o Greg fazendo o Sísifo e eu falava assim, puxa, que bonito, né? Parece que é teatro em tempo de guerra mesmo, é teatro de brinquedo, aquela história na época da guerra as pessoas não tinham dinheiro para ir ao teatro, o pai ia para voltar e montava o teatro e contava, né? Então, existe também um pouco disso, sabe? De uma sensação heróica nesse sentido. Agora, mesmo as experiências mais pensadas para isso, digamos assim, eu tenho acompanhado o Forced Entertainment, que é um grupo extremamente inventivo, eu adoro. Não sei, né? Parece que a gente esbarra numa coisa muito nova e muito... E não é assim, olha, gente, daqui a um ano a gente vai ter uma pandemia, vamos pensar em bons projetos, né? Tipo, daqui a 10 dias a gente tem que ter uma solução. Assim, a gente recebe telefonemas assim, quase diários de alguém falando assim, puxa, se a gente pensasse em alguma coisa para essa época de pandemia, né? De todas as áreas, de cinema, vamos pensar em alguma coisa para essa época de pandemia. Está todo mundo pensando para alguma coisa para a época de pandemia, né? Então, as portas são as mesmas. Então, eu não tenho visto... A experiência que eu achei mais interessante até agora é de uma peça que não foi feita para isso, que é a The Encounter, do Simon McBurney, que eu achei interessante porque já no teatro existia essa pesquisa do fone, né? Do fone, aquele espetáculo é deslumbrante, muito sonora. bacana. Então, e eles fizeram de fato uma live enquanto eles estavam no Barbican. E eles pensaram na live enquanto eles estavam no Barbican. E agora, por uma coincidência trágica, eles puderam usar essa live como uma não live, entendeu? Então, o trabalho é muito bonito, porque você consegue, de alguma maneira, lidar com o fone sensorialmente. Ainda assim, eu assisti esse espetáculo ao vivo, não se compara com esse espetáculo ao vivo. Não, sem dúvida. Sem dúvida. A única certeza que eu tinha com relação a essa programação do festival era também de não fazer um espetáculo que foi pensado para o palco ser simplesmente filmado e subido e colocar ele online, assim, porque tem muita gente que tá fazendo. eu faço esse exercício na minha vida porque eu preciso, às vezes, eu não consigo ver tudo que eu gostaria de ver, então às vezes o vídeo é uma maneira de tu pelo menos saber como é que se construiu dramaturgicamente, como é que mais ou menos funciona. É óbvio que a experiência, como é que é, Dani, fenomenológica, essa experiência... Disponibilidade fenomenológica. Isso a gente não tem, assim, não tem dúvida. Tem algumas coisas que as pessoas têm ido buscar, que, claro, são outras coisas, mas que, enfim, essas buscas direto para o diálogo online é o que tem me interessado um pouco mais. Eu tinha editado o fim para passar num canal americano chamado All Arts, que é uma espécie de Arte 1 lá. E por acaso eu estava editando para passar. Eles me pediram isso e eu achei bacana e acabei editando. E por acaso, com a pandemia, se tornou uma obra... E aí foi bacana, porque eu consegui editar com uma certa calma, porque eu não editei agora já junto com a pandemia, e tá lá, está muito... Eu gostei do resultado, achei bonito, embora não tenha absolutamente a potência do que se vê ao vivo, eu achei interessante. E diz que todo mundo, muita gente assistindo,
tem um lado bacana também, né? Você consegue, por exemplo, no Brasil você coloca isso aqui, tem gente que escreve do Maranhão, da Bahia, de Manaus, de não sei o que, assistiu Democracia, por exemplo, foi um outro espetáculo que também foi disponibilizado. Então, gente que não tinha oportunidade de vir a São Paulo ou ao Rio, ou a um festival, porque também a verdade é que a gente consegue, é mais fácil a gente às vezes fazer um festival fora do país do que a gente fazer o nosso país. É muito cruel isso. A gente consegue fazer às vezes Alemanha, Chile, Argentina, Portugal, e a gente não vai para Bahia, para Salvador, para Recife. Então é uma maneira também de mostrar para o público do Brasil que precisa escutar textos de selvageria, por exemplo. Com certeza, sem dúvida. Gente, estou muito feliz. Ai, que maravilhoso. Bom. Tomara que essa gravação conversa que eu esteja fazendo... Pelo amor de Deus! Tá aqui, recordem. Agora me diz o que eu tenho que fazer. É verdade. Nossa! Pois é, essas responsabilidades na minha mão, uma loucura. Dani, Tassara, muito obrigado. Que feliz com a disponibilidade de vocês. Deu certo. Deu certo! E esse encontro, que bom poder trocar com vocês. Espero que vocês tenham curtido também essa troca, bate-papo. E é bom esses tempos, né? Esses tempos, eu digo, a gente poder falar um pouco mais e pensar alto, porque senão, às vezes é uma entrevista de 3 minutos, 5 minutos, é sempre assim. Sim. E a gente poder, a ideia não era essa, a ideia é mesmo a gente conversar e poder, enfim, ver o que acontece. Tá bom, Fernando. Obrigado, te agradeço demais. Obrigado, eu. Desejo nos vermos em breve. Sim, pessoalmente. Estaremos juntos.